Amém, queridos? Vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Vamos ler do verso 13 ao verso 35. Lucas 24. Do verso 13 ao verso 35. A palavra de Deus diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pai, lemos a Tua palavra mais uma vez, Senhor, e agora queremos entendê-la. Queremos ouvir a Tua voz falando através das Escrituras ao nosso coração, trazendo lições importantes para a nossa vida, palavras que produzam mudança de temperamento, de comportamento, de ações de nossa parte. A Tua palavra é a única que tem o poder para nos mudar, para nos transformar. E é isso que nós queremos essa noite, ser transformados pela Tua palavra. Portanto, pedimos em oração que o Senhor fale conosco. Não estamos aqui para ouvir filosofias do homem, mas sim a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e que a minha vida seja um instrumento do Senhor para isso, que eu seja usado para transmitir a Tua vontade. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um episódio conhecido, não é? Os chamados discípulos
no caminho de Emaús, a cidade para a qual estavam indo, tiveram um encontro com Jesus, sem a princípio reconhecerem que era Jesus, não é? E a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, depois da sua crucificação, ele ressuscitou e ele se encontra por 11 vezes com os seus discípulos. A Bíblia narra 11 encontros de Jesus com discípulos após a sua ressurreição. Este aqui é um dos encontros. Os dois que iam caminhando eram discípulos de Jesus, embora não fossem um dos 12 apóstolos, era da turma dos discípulos, daqueles que acompanhavam Jesus, daqueles que aprendiam com a sua palavra, não é? E este aqui é um destes encontros de Jesus após a sua ressurreição. E o que chama a atenção é a maneira como esse encontro ocorreu e também a reação desses discípulos que tiveram esse privilégio de ver Jesus ressurreto, não é? Eles estavam, como diz o texto bíblico, caminhando para a cidade de Emaús, próxima a Jerusalém. Essa era a caminhada que eles estavam fazendo. E por serem discípulos de Jesus, não pessoas da cidade simplesmente, eram pessoas mais próximas. Como eu disse, não eram dos 12, mas eram do grupo de discípulos. Então eram pessoas que acompanharam Jesus por mais tempo, pessoas que conheciam melhor, talvez, a Jesus do que os demais, porque eram discípulos. E mesmo com essa suposta intimidade, ou presumida intimidade, eles não reconheceram Jesus. Encontraram com Jesus, o conheciam muito bem, mas quando Jesus aparece para eles, ali na caminhada que eles estavam fazendo, eles não reconheceram Jesus. Por que eles não reconheceram? Eles não conheciam Jesus? Não. Eles conheciam e conheciam muito bem. Mas há uma razão, alguma coisa impediu que eles pudessem reconhecer ao Senhor, que eles tanto queriam bem, não é? Estando ao lado de Jesus, foram incapazes de reconhecê-lo. Por quê, irmãos? A reflexão que me vem ao coração é o estado de espírito que eles estavam apresentando naquele momento. E muitas vezes as nossas reações dependem dos nossos sentimentos, do que estamos vivenciando. Veja, pessoas que certamente conheciam Jesus muito bem, são incapazes de reconhecê-lo por tudo aquilo que estavam sentindo naquele momento, pela natureza dos sentimentos que habitavam o coração daqueles dois. Eles foram impedidos de reconhecer, porque para eles Jesus ainda estava morto. Não concebiam a possibilidade de alguém que morreu voltar a viver, mesmo tendo Jesus, enquanto vivo, prometido isto para eles mesmos. Devem ter ouvido várias vezes Jesus dizendo que isto aconteceria, mas estavam tão presos ao passado que eles não conseguiam enxergar Jesus que estava ali bem vivo na frente deles, presos ao passado. Estavam caminhando para Emaús, mas com o coração em Jerusalém. Estavam saindo de Jerusalém para Emaús, mas ainda com a mente, com o coração preso àquilo que aconteceu de triste há 3 dias atrás. Era assim que esses homens estavam se sentindo, e isto é dito aqui no texto que nós acabamos de ler. E aí a pergunta que fica para a nossa reflexão: será que isso pode acontecer com a gente também? Será que na vida da gente, será que tem alguém aqui essa noite que está vivendo a mesma coisa? Está caminhando para frente, mas com os olhos no passado. Está tentando viver a sua vida para o futuro, mas preso a acontecimentos, a tristezas, a mágoas, a traumas que ocorreram no passado. Porque é assim que esses homens estão. Estão traumatizados com a morte de Jesus. Estão indo, mas olhando para trás, pensando no que aconteceu em Jerusalém, tristes ainda pelo ocorrido com Jesus.
E eu percebo, irmãos, que há muitas pessoas, até na igreja, vivendo essa situação. Estão querendo viver, estão querendo caminhar, estão querendo progredir, mas estão presas lá atrás. Estão com os olhos no passado, estão com a mente presa a acontecimentos ruins que marcaram a sua vida. Caminham para o futuro à frente, mas estão presos por lembranças ruins do passado. Meu amado, se isto está acontecendo com você, o que acontece, a consequência dessa realidade, é exatamente o que aconteceu com os discípulos. Uma coisa maravilhosa, que é ver Jesus ressurreto, eles quase não aproveitaram isso. Concorda comigo? Quase não aproveitaram, porque caminharam com ele quase uma noite inteira e não perceberam que era ele. Tamanho o estado de espírito, tamanha a prisão emocional e espiritual que estavam vivendo. Então veja como isso é ruim. Se isso estiver acontecendo com você hoje, você certamente está deixando de aproveitar coisas muito boas na vida. Está deixando passar muitas oportunidades boas para você, porque está preso às coisas que aconteceram no seu passado. Foi exatamente isso que aconteceu nessa história que nós lemos aqui. Presos ao passado, as pessoas não conseguem enxergar o presente. Elas não conseguem viver o presente. E existem pessoas hoje vivendo o presente, atormentadas pelo que passou. E então, ela não consegue desfrutar aquilo que ela está vivendo. Veja só o versículo 14. Iam conversando a respeito de quê? De todas as coisas sucedidas. Olha o assunto que girava na mente, no coração daqueles dois discípulos. Iam para Jerusalém, iam para Emaús, mas só falavam do que tinha acontecido em Jerusalém. Você consegue imaginar essa conversa? Essa conversa triste, né? De gente que fica só reclamando da vida, só se lamentando do passado, só se lamentando do que perdeu, das oportunidades que não conseguiu. Só lamento. O assunto desses homens era o que tinha sucedido. Estavam totalmente ligados na desgraça que aconteceu. Para eles foi uma desgraça, para todos foi uma desgraça, mas estavam ali presos com aquilo. Iam conversando pelo caminho, mas era uma conversa angustiada, era uma conversa pesada. Então, a Bíblia diz que Jesus, subitamente, chega e começa a andar com eles. Mas sabe quando você está tão distraído naquela miséria, né, que você está vivendo? Você não consegue ver algo bom perto de você. Há algo maravilhoso acontecendo próximo de você, mas você não está vendo. Porque está completamente cego pelas coisas que passaram e está preso a elas. Versículo 15 e 16 diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, vejam, uma conversa que não estava muito boa, hein? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como o quê? Impedidos de o reconhecer. Homens que, como eu disse, conheciam Jesus muito bem, eram incapazes de não reconhecê-lo, porque Jesus era o mesmo. A Bíblia diz que o corpo ressurreto de Jesus era o mesmo. Quando ele aparece a Tomé, ele diz: olha, pega aqui nas minhas feridas, sou eu mesmo. Não era um Jesus diferente, com outro penteado. Era o mesmo Jesus que eles sempre viram, que eles sempre conheceram. Mas a mente de tal forma fica contaminada pelo mal, pela experiência negativa, pelas coisas ruins, que uma grande oportunidade está do lado deles e eles não estão conseguindo aproveitar aquele momento maravilhoso. Imagina que seria a alegria de um discípulo ao ver que aquele Jesus que morreu é o mesmo que ressuscitou. Era para você estar alegre, dar um abraço nele, dizer: oh, glória a Deus. Mas nem isso puderam fazer, porque estavam completamente focados na desgraça, completamente focados no sofrimento. E discutiam entre eles, como diz a Bíblia. Irmãos, eu conheço pessoas que discutem entre si para ver quem sofre mais. Você já viu isso? Conversam entre si, disputando para ver quem tem um passado pior. Você diz assim: não, na minha infância aconteceu isso. Aí ela diz: não, mas na minha foi pior. Você diz: não, mas a minha criação foi pior que a sua. Não, peraí.
As pessoas disputam para saber qual o passado pior. Talvez eles discutissem ali alguma coisa desse tipo. E agora, Jesus morreu, e agora o que vai fazer? E um diz, não, mas não sei, não, mas não sei. Começam a discutir a desgraça, irmãos. Era assim que aqueles homens estavam vivendo, e por isso não tinham forças. Não podiam caminhar para frente, porque ficam lembrando do fracasso. E aí isso abate, isso deprime, isso imobiliza. Uma grande oportunidade foi perdida, uma grande alegria passou em branco, porque estavam lá só pensando em desgraça. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Sabia disso? Muitas vezes você é infeliz, não porque a sua vida seja infeliz, mas que você pensa em infelicidade, você pensa em tristeza e você remói estas tristezas no seu coração. Para aqueles discípulos, ainda era sexta-feira da paixão, mas a Bíblia diz que isso aconteceu 3 dias depois. Jesus já está ressurreto, mas no coração deles, Jesus ainda está na cruz, ensanguentado. No coração deles, eles ainda estão vendo aquela cena terrível, aquele sangue pingando, aquele sofrimento. É isto que não sai do coração deles, mas Jesus já está ali, vivinho do lado deles, e eles não conseguem perceber. E, irmãos, pensa comigo, essa não é a história de muita gente que você conhece? Essa não é a história, quem sabe, sua, que está aqui essa noite? Você tem perdido a oportunidade de ser feliz, porque a desgraça não sai do seu coração, e você está preso a algum momento do passado, ainda está preso a algum acontecimento. Chegou a hora, irmão, de você desfrutar a ressurreição, de você desfrutar a bênção, mas isso depende de você. Depende de você, Deus quer, e por isso Deus se aproximou deles. Por que Jesus foi encontrar especialmente com esses dois? Por que ele se apresentou naquele caminho para Emaús? Porque ele viu ali 2 pessoas que precisavam de uma restauração emocional, que precisavam de um tratamento espiritual, emocional, de restaurar o coração. E Jesus vai ao encontro deles e eles não conseguem enxergá-lo, porque estão presos ao passado. O versículo 17 diz assim, então, lhes perguntou Jesus, eles não estão reconhecendo que é Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles, o que eles fizeram? Pararam entristecidos. Jesus chega próximo a eles e pergunta o que preocupa vocês? Do que vocês estão tratando? Percebe que a conversa era uma conversa preocupada, era uma conversa desesperançosa, era uma conversa como quem diz, agora não tem jeito, agora acabou tudo, agora não dá mais, agora e agora e agora. O que preocupa vocês? É a pergunta que Jesus faz. E aí, nesse estado de espírito, o que eles fazem? Param entristecidos. Param, de repente, para contar para eles todas as razões que eles têm para estar assim. Às vezes você lida com pessoas assim, tristes, deprimidas, e ao conversar com elas, você quer colocá-las para cima, mas elas insistem em voltar para baixo. Já passou por essa experiência? Você diz, mas olha, vai ser melhor, mas você não conhece o meu caso é pior. Aí você diz, olha, mas há uma esperança, mas ela volta e diz, não, mas para mim não tem jeito. Já passou por isso? Toda hora isso acontece. Porque a pessoa que está assim, ela para a sua caminhada. Eles pararam entristecidos, com toda a tristeza. Devem ter chorado um pouquinho. Poxa, tal, para responder. Nós temos muitos motivos para estar preocupados. O senhor não sabe o que aconteceu e tal. E começam a destilar aquele discurso, né? E Jesus percebe que eles estão ali perturbados, conturbados, e a consequência para aqueles que vivem assim é parar a caminhada, parar a vida. Há pessoas cuja vida parou. Por que parou, irmãos? Parou por causa desse sentimento,
parou por causa dessas coisas que remoem no seu coração. E aí para a sua caminhada. Porque sabe uma coisa que motiva a nossa caminhada? É a esperança. Amém? Lembra quando a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé? E você lembra da descrição de fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, fé e esperança estão intimamente ligados. A fé é uma certeza do que eu espero. E é isso que me faz viver. É isso que me faz não parar a caminhada. Por pior que sejam as coisas que possam me acontecer ou que já tenham me acontecido, eu não pararei a minha caminhada, porque eu tenho esperança. Mas quando a pessoa perde a esperança, ela para. Esses dois estavam sem esperança. Por quê? Jesus morreu. Acabou tudo. Esse era o estado de espírito deles. E uma pessoa sem esperança, a consequência é que ela para de caminhar. E parar de caminhar é parar de viver. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para viver, para caminhar, para nos mexer. Parece que morreu dentro deles a expectativa de dias melhores, a expectativa, a esperança de que algo melhor pode acontecer. Quando as pessoas estão nesse estado, o que acontece é isso. Ela fica girando em círculos, ela não sai do lugar, ela fica presa àquele passado que não deixa ela caminhar para frente, que corta todas as suas esperanças e que não permite que ela saia do lugar. E a pessoa pode permanecer anos assim, anos. Mas Jesus encontrou com aqueles dois. Quando nós estamos presos, irmãos, nós perdemos muitas oportunidades. E há uma característica interessante nesse texto, logo depois no versículo 18, quando Jesus pergunta, por quê e tal, olha o que eles respondem. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Que discurso desanimado, irmãos? Que lamento é o discurso desse homem. É Jesus que está perguntando: por que vocês estão aí preocupados? O que está acontecendo com vocês? Aí ele para e explica tudo, tintim por tintim. Todas as pessoas que passam por isso têm a tendência de ficarem presas e têm a tendência de prender os outros no seu mesmo problema. O que esse homem fez com o que Jesus perguntou? Ele diz: você é o único que não sabe disso? Pode deixar que eu vou te contar. Eu quero passar minha preocupação para você, entendeu? Você é o único que está aí tranquilo? Você não lembra dos acontecimentos em Jerusalém? E é interessante que Jesus diz: quais? Não é interessante? Jerusalém? Sei não, o que houve? Não é meio assim? Quais? Eu quero ouvir, fala aí, fala. E aí ele vai e conta tudo, tintim por tintim. Porque normalmente a pessoa quer justificar a sua tristeza. Ela quer uma boa razão para estar assim. E ela quer convencer os outros que ela merece estar assim, que ela deve permanecer assim, e ela quer também convencer que os outros fiquem igual a ela, para que ela tenha companhia na sua tristeza. E ele então tenta de todas as maneiras convencer Jesus a ficar triste também. Você é o único que ignora o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, homem que fazia prodígios, foi crucificado, chora conosco. Mais ou menos é isso que ele está falando. Você é o único que não se importa? Como pode? Você é insensível. É o argumento. Você já ouviu esses argumentos? O nome disso é chantagem emocional.
E assim ele fazia com Jesus, que estava diante dele. E conta tudo tintim por tintim para Jesus, tentando justificar o seu estado de espírito, tentando justificar a sua dor, tentando justificar a sua miséria. E aí, irmãos, o que Jesus faz com essa história? O que Jesus faz diante de todas essas coisas que foram ali despejadas, né? Jesus pergunta, versículo 19, quais? É interessante essa pergunta de Jesus, porque para Jesus, eu aqui brinquei, não é? Dizendo que Jesus, de repente, fingiu que não sabia. Não. Jesus não fingiu que não sabia. Por que Jesus pergunta quais? Porque para Jesus, passado é passado. Entende, irmão? Para mim, passado é passado. Então você, mas você lembra daquilo que aconteceu? Não lembro mais não. Irmão, coisa ruim eu não lembro. E não faço a mínima questão de lembrar. Amém? E te dou esse conselho. Esqueça. Esqueça. A cruz é passado. Quem é que está ali agora, vivinho, do lado deles? Jesus. Sem nenhuma dor, só com as marcas. Mas é passado. Por isso ele pergunta quais? Como quem realmente não sabe quais. Passou. Já não tem mais sentido viver o que passou. Já não tem mais sentido remoer. E a gente entra naquela célebre palavra que eu condeno tanto, ressentimento. É sentir de novo. É o cúmulo do masoquismo. É você ressentir. Eu costumo dizer que a pessoa que tem ressentimento, ela gosta de sofrer. O que é ressentir? Sentir de novo. Aquele exemplo que eu já dei várias vezes, deve estar cansado de ouvir. Você está andando na sala da sua casa, tem uma mesinha baixinha, você acerta a canela nela. Sabe como é que a canela bate na mesinha? E que você grita misericórdia e cai de joelho no chão? Essa cena, tá? Aí, você gostou? Não. Mas o que gosta de ressentir, ele vai lá e dá de novo. Pá! De novo, mais uma. Pá! Isso é ressentimento. É sentir várias vezes uma coisa ruim. E gostar e ficar repetindo esse sentimento. Irmãos, isso não é para nós, entende? Para Jesus isso é passado, Jesus está vivo. Ele não está mais em Jerusalém. Jesus agora está no caminho de Emaús junto com eles. Jesus não está mais na cruz. Jesus está andando. Jesus está vivo. Então, o sacrifício de Jesus já foi feito. Não vou revivê-lo. Não vou trazê-lo novamente para a nossa vida. Ele está vivo, não há problema. O sacrifício de Jesus, irmãos, serve para crucificar o nosso passado também. Está entendendo? Pega o seu passado e crava na cruz. E deixa lá. E vai viver o seu presente para que você chegue ao futuro. Porque quem não sabe viver o presente, certamente não chegará ao futuro. E isso é o que nós precisamos aprender. A esperança de dias melhores. A esperança de algo bom que Deus ainda tem para nós pela frente. Não é? A esperança de que o passado passou e agora eu posso viver livre, eu posso fazer uma nova história, eu posso mudar a minha realidade. Era isso que Jesus queria, que aqueles homens entendessem. E eles não conseguiam enxergá-lo. Irmãos, a pessoa que está assim, ela não consegue ver esse sentimento da cegueira. Mas não é uma cegueira natural, é uma cegueira espiritual. Eles estão vendo, tem um homem ali falando comigo, mas eu não consigo enxergar, não consigo reconhecer. É bom demais para ser verdade. Já ouviu isso? Isso é bom demais para ser verdade. Por quê? É bom mesmo e é verdade, entende? Eu acredito em coisas boas. Você acredita? Você prefere acreditar em coisa ruim? A escolha é sua. É você que escolhe no que deseja acreditar. Mas o que eu creio é que Jesus queria que eles vissem a verdadeira realidade. Ele está vivo, ele está ressurreto e está ali ao lado deles.
Irmãos, a Bíblia mostra para nós que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um novo caminho para nós. É largar o caminho velho e entrar no novo caminho. Por isso a Bíblia diz que ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual podemos chegar ao Pai. Só que esse caminho está aberto e franqueado a todos que quiserem entrar. Mas é preciso querer. Existe um bom caminho, mas eu prefiro ir pelo mau caminho. O problema é seu. Concorda? Existe um caminho que é bom, que é correto, mas eu prefiro o mal. Eu prefiro o caminho ruim. É com você. Mas o caminho bom está aí disponível. E Jesus é esse bom caminho. E ele queria que eles pudessem viver uma vida realmente que valesse a pena ser vivida. Que eles percebessem que eles não estavam sozinhos na caminhada. Jesus está do lado dele. Será que alguém aqui acha que está sozinho? Será que alguém aqui está vivendo uma tristeza tão grande, uma tristeza tão profunda, que imagina que está sozinho? De repente isso é fruto da sua imaginação. É como aqueles homens pensavam que estavam sozinhos, ou ao lado de um estranho, porque não reconheceram que Jesus estava caminhando com eles já há um bom tempo. Talvez a gente aqui pense, Jesus me abandonou, eu não vejo saída, eu não vejo solução para a minha vida, para o meu problema. E você não está vendo, ele está do teu lado. E ele está junto contigo na caminhada. Mas a cegueira é tão grande que você não consegue perceber, e essa cegueira foi provocada por você mesmo. Você se fez cego. Jesus estava, mas eles não eram capazes de ver. Eles haviam esquecido. E o pior, esqueceram até da palavra de Deus. Aí eu falo aos cristãos aqui essa noite. Aos cristãos que conhecem a palavra de Deus. Muitos de nós aqui conhecemos a palavra de Deus. Não há novidade nenhuma na Bíblia para você. Você sabe o que Deus falou. Assim como esses discípulos sabiam muito bem, porque Jesus já tinha ensinado sobre isso. Jesus já tinha dito que voltaria. Jesus já tinha dito que as Escrituras afirmavam a seu respeito. Eles sabiam, porque eram discípulos. Discípulos são aqueles que aprendem, que estão tendo aula para aprender. Eles sabiam, como todos nós conhecemos a palavra. Mas esse estado de espírito faz a gente esquecer da palavra, faz a gente esquecer da verdade. Então Jesus lembra tudo a eles, verso 25. Então lhes disse, olha como é que Jesus chama eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Vocês creem com muita dificuldade, vocês creem atrasados. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus fez uma grande pregação para eles ali naquela noite. Começou a dizer, lá de Moisés, lá do início do Antigo Testamento, até todos os profetas, dizendo ponto por ponto o que o Antigo Testamento falava a seu respeito e dizendo tudo o que iria acontecer. Uma pregação de Jesus. Eles tiveram o privilégio de ouvir ali mais uma vez. Só que nada do que Jesus falou era novidade. Tudo eles já tinham ouvido antes. Assim como nós muitas vezes. Chegamos à igreja, ouvimos a palavra, sabemos o que Deus falou, mas na hora de colocarmos em prática, deu um branco. Esquecemos tudo. Esquecemos tudo, nos desesperamos, ficamos tristes, ficamos isso, ficamos aquilo, esquecemos tudo. Então, de repente, talvez precisamos também de um encontro com Jesus, para que Ele lembre a gente, primeiro, que está do nosso lado, e a gente não está vendo. E segundo, o que a Bíblia diz, que é a verdade que liberta. Diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles homens precisavam ser libertos do passado, da agonia, da incredulidade, da falta de esperança. E só a palavra de Deus poderia libertá-los. Por isso Jesus pregou a palavra para eles. Jesus não deu um passe neles, Jesus não fez lá uma mágica neles, Jesus pregou a palavra para eles. É a palavra que liberta. Eles precisavam de libertação naquele momento, porque estavam completamente presos ao passado. Os olhos cegos pela incredulidade, os olhos cegos pela desesperança, pela falta de fé.
Estavam assim aqueles homens. Então os olhos deles precisavam ser abertos. E foi exatamente o que fez Jesus, versículo 30 e 31 diz: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então, o que aconteceu? Se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Depois de muito tempo, caminharam, escureceu, os homens disseram: entra, fica com a gente. Ele ficou. Aí vão comer. Quando ele parte o pão e entrega, aí reconhece. Os olhos são abertos. Os olhos deles precisavam ser abertos. Assim como os olhos de muitos de nós aqui essa noite. Precisam ser abertos para a realidade da fé. Talvez os seus olhos só vejam aquilo que é material, palpável. Não é? Só que os olhos da fé veem o invisível. Veem aquilo que não é aparente. Eles precisavam ter os olhos da fé abertos, embora Jesus fosse bem real ali do lado deles naquele momento. Mas nem o que é real eles conseguiam enxergar. Tamanha era a cegueira daqueles homens. E aí, Jesus está ali para abrir os olhos daqueles homens. Mas aí você nota no texto que o texto diz que ao reconhecerem, Jesus desapareceu. Quer dizer, não tiveram nem tempo de aproveitar, né? Pensou nisso? É Jesus! Sumiu. E agora? Agora já era. Perdeu. Perdeu a chance. Por que Jesus desapareceu? Não foi para entristecê-los, nem foi para repreendê-los. Mas eu creio, irmãos, que Jesus desapareceu porque a missão estava cumprida. Entendeu? O que Jesus veio fazer ali, ele fez. Porque Jesus se dignou a aparecer para aqueles dois homens no caminho de Emaús. Porque aqueles dois homens, naquele momento, discípulos dele, eram os que mais precisavam ter esse encontro com Jesus. Eram os que mais necessitavam dessa experiência. E foi então Jesus ao encontro deles, para abrir-lhe os olhos. Já não era mais necessária a sua presença. Porque agora eles enxergavam perfeitamente. A missão cumprida. Aqueles sofredores chorões já estavam prontos para continuar a sua caminhada. Já estavam prontos, libertos para viver para frente, para o futuro e não para o passado. Agora estavam prontos para enterrar aquele passado que eles não queriam de forma nenhuma sepultar. E os corações deles já estavam tratados. Aí veja só o que aconteceu no verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Um deles percebeu algo diferente, mas não falou para o outro. Aí quando viram que é Jesus, ele perguntou: também aconteceu contigo? Agora que a gente sabe que é Jesus, quando ele falava de Moisés, dos profetas, quando ele estava lendo a Bíblia para a gente, o coração não ardeu? O meu ardeu, o seu ardeu. Veja, eles já estavam tocados, sendo tocados pelo Senhor, embora ainda não o reconhecessem, mas agora estavam com o coração ardendo. Irmãos, nós precisamos viver a vida cristã com o coração ardendo. Sabia disso? Quando você ouvir a palavra de Deus, teu coração tem que arder também. Ela tem que fazer diferença na sua vida. Não permita que você entre e saia desse lugar, culto após culto, ouvindo uma palavra que entra por aqui e sai por aqui, mas que não faz morada no teu coração, que não produz algo novo na sua vida, que não te restaura, que não te aquece, que não faz o teu coração arder. A palavra de Deus faz arder o nosso coração. E aqueles homens tiveram essa experiência, então eles estavam prontos para caminhar agora para o futuro. Estavam prontos para continuar a sua caminhada. E aí veja o que diz a Bíblia no verso 33. E na mesma hora, o que fizeram? Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
voltaram para Jerusalém agora para testemunhar, para dizer o que viram, né? Para compartilhar com os outros a mesma alegria. Mas quando chegaram lá, disseram, olha, já vimos Jesus, ele já apareceu para Simão. Essa alegria já estava se espalhando entre eles. E assim, irmãos, deve ser a nossa vida com Cristo. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Não pare a sua caminhada. Amém? Não pare entristecido. Prossiga. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 que nós não somos dos que retrocedem. Nós caminhamos para frente. Nós prosseguimos. Nós não nos acovardamos e é assim que nós devemos viver. Que a gente não pare de testemunhar. Amém? Como aqueles homens testemunharam. Mas o testemunho só pode ser dado daquilo que nós vivemos, não é verdade? É a sua experiência com Deus. É o que você vivenciou. Mas se você nem vivendo está, como vai testemunhar? Se você nem está experimentando de Deus coisas maravilhosas, como vai falar delas? A vida com Deus é uma experiência constante de coisas maravilhosas. Você crê nisso? Viva essas coisas maravilhosas. Continue caminhando para o futuro. E não deixe que nada no seu passado impeça essa sua caminhada. Que você possa abrir os teus olhos essa noite. Como Jesus abriu os olhos daqueles dois, eu quero orar por você essa noite. Para que Jesus abra também os teus olhos. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Se você chegou aqui essa noite vivendo algo parecido com o que foi dito aqui na mensagem e precisa que o Senhor toque em você essa noite para que seus olhos sejam abertos, convido você, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus essa noite para que Ele abra os teus olhos, para que Ele restaure o teu coração, para que Ele renove a tua fé. Há alguém que quer receber essa oração? Vem aqui orar junto comigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abre os olhos, meu Deus. Abre os olhos da fé. Renova a fé, a esperança. Traz vida, Pai. Tira, Deus, toda morte, toda destruição. Meu Pai, em nome de Jesus, toda tristeza caia por terra. Toda decepção, Pai. Em nome de Jesus, toda amargura, todo pensamento no que se foi, no que passou, seja desfeito essa noite, para que haja cura, Pai, para que haja uma nova vida, para que haja uma nova perspectiva. Abençoa meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, levanta cada um deles, meu Deus, para que possam viver pensando no Senhor e não no passado, pensando nas maravilhas de Deus e no que Deus tem pela frente e não naquilo que já passou. Abençoa a igreja, meu Pai, é o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém.